Bom, e o vice-presidente Hamilton Mourão deu uma declaração à imprensa sobre a invasão. Vamos acompanhar. O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade. O vice-presidente também falou sobre a ineficácia da imposição de sanção econômica para tentar frear a Rússia. E, na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funcionam. Vamos lembrar que o Iraque passou mais de 20 anos sob sanção econômica, nada mudou. O Irã está não sei quanto tempo sob sanção econômica, também nada mudou. Consequentemente, minha gente, o sistema internacional pode ser rachado, abalado, e nós vamos voltar para o tempo das cavernas, onde cada um faz o que quer e bem entende, e não há respeito entre os povos, entre as nações. Conceito de soberania se dissolve a partir do momento em que um Estado mais forte julga que ele pode meter a mão no Estado mais fraco e continuar tudo como dantes. Mourão também defendeu apoio à Ucrânia. Tem que haver um uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, mais do que está sendo colocado. Essa é a minha visão. E se o mundo ocidental pura e simplesmente deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo vai ser a Moldávia, depois serão os Estados Bálticos e assim sucessivamente. Ana Paula Henkel, volto com você, Ana. Concorda com esse posicionamento do vice-presidente? É necessário que seja feito mais do que está sendo feito até aqui, Ana? É necessário, né, Vitor? É necessário porque, como o vice-presidente Mourão disse, nós temos exemplos históricos aí de que sanções econômicas não adiantaram absolutamente nada, né? E temos acompanhado aí o desenvolver dessa ação russa em cima da Ucrânia, e realmente parece que Vladimir Putin ele vem já pensando nessa ação já há algum tempo. Acredito, Vitor, que no meio aí do caminho do plano de Vladimir Putin de começar a voltar ali, sabemos que ele tem esse possível desejo de rever aí um possível contexto da União Soviética, né? Uma reformação da União Soviética, ou que possa chegar perto daquilo ali. No meio do caminho tinha um Donald Trump, né? Mas nós temos acompanhado que desde a administração Obama, por exemplo, ele vem tentando anexar territórios à Rússia. Ele, por exemplo, invadiu ali a Crimeia, e dentro da administração Barack Obama não aconteceu nada. Mais uma vez, uma administração fraca. Barack Obama disse, né, ai, não faça isso de novo, e ele continuou simplesmente tentando expandir o seu território russo. Depois vimos ataques, por exemplo, de armas químicas na Síria. Barack Obama não fez nada. Isso tudo acaba, vou usar uma palavra aí que a esquerda adora, né, dando empoderamento a esses tiranos, e exatamente isso que aconteceu. Uma administração fraca como Barack Obama, que tinha o vice como Joe Biden como vice, aí vem Donald Trump, que tem uma mão forte, que implementou muito da política que o próprio Ronald Reagan falava nos anos 80, né, a paz através da força, você desenvolver ali uma força militar estratégica em vários pontos globais, exatamente para mostrar que você vai manter a paz através dessas forças. Donald Trump usou isso como um pilar ali da sua administração, um pilar político da sua administração. Vladimir Putin pode ter parado ali de tentar levar esse plano dele adiante. Fato é que Donald Trump tentou, e como um bom negociador, já que é um homem que vem aí do ramo, né, de empreendedorismo, é um bom negociador, ele negociou acordos de paz entre as duas Coreias, ele trouxe aí países árabes na mesma mesa com Israel, assinou, intermediou, fez a ponte para os acordos de Abraão, né, os Abraham Accords. Então, assim, Donald Trump, o que machucava aí a oposição eram os tweets mal criados, né, de Donald Trump. Donald Trump colocar o dedo aí na cara de jornalistas militantes do consórcio americano e dizer "You are fake news", você é fake news. E isso machucou os sentimentos aí da oposição. Mas a verdade é que as políticas firmes de Donald Trump em relação a manter esse pilar que vinha da administração Ronald Reagan, de paz através da força,
isso pode ter ajudado, sim, a Vladimir Putin recuar um pouco, pelo menos durante esses 4 anos. E agora ele viu, e inclusive Donald Trump disse ontem, enquanto Joe Biden foi dormir, foi para a Casa Branca e não se pronunciou na TV, Donald Trump veio à TV ontem à noite, no meio da noite, e trouxe um ponto importante que nós temos discutido aqui, que foi a maneira como a administração Joe Biden saiu do Afeganistão. Ali ficou muito óbvio a fraqueza dessa administração e como essa administração está totalmente fora de controle. O que os americanos questionam hoje aqui é quem está no leme dos Estados Unidos. É a esquerda radical, Joe Biden, é a China, enfim. Provavelmente, acho que os americanos até apoiariam as tropas e o envio de tropas americanas à Ucrânia se o próprio país estivesse sob controle, mas nem aqui dentro está sob controle, Vitor. Eu tenho falado muito das crises domésticas aqui e o americano agora está dizendo, peraí, você vai levar os nossos meninos, as nossas tropas para a Ucrânia, sendo que nós temos muitos problemas aqui, né, inclusive de endividamento, o déficit vem crescendo de uma maneira muito importante. Então, Vitor, tudo isso é importante a gente trazer o contexto histórico, não apenas histórico de décadas atrás, mas o contexto histórico da última administração, que por mais mal criado que Donald Trump fosse, ele tinha sim uma mão forte num poderio militar estratégico no mundo e, querendo ou não, manteve Vladimir Putin aí calmo, pelo menos por 4 anos. Mais um rápido intervalo aqui em Os Pingos nos Is. Voltamos já já. Os Pingos nos Is. Chegou a nova sensação da Caoa Sherry. O novo Tigo 5X agora é Pro. Pro é progresso. Pro é inovação. Pro é tecnologia. Pro é emoção. Novo Tigo 5X Pro. Mais do que um ícone. A verdadeira face da evolução. De volta para você, Os Pingos nos Is, e a gente segue analisando as declarações do vice-presidente Hamilton Mourão em relação à crise na Europa. Você, Augusto Nunes. Bom, eu acho que o Mourão falou da hora errada, né? Porque se o presidente não fala, já estou falando como observador político, se o presidente ainda não tinha falado, se manifestou através do Itamaraty, o vice-presidente não, sobretudo sendo general, não deve manifestar-se porque ou está abre uma dissidência, pouco importante politicamente, né? Mas abre uma dissidência, escancara a dissidência e de alguma forma parece que está desautorizando o presidente. Só essa observação. O que eu queria dizer é o seguinte: falta o cara que diga não ao Putin. Sabe, ele não é um estreante, ele já tomou a Crimeia. Ele não esgotou todas as soluções, todos os caminhos diplomáticos, ele não percorreu isso aí. Ele diz, como disse, quanto à Crimeia, como disse agora, vinha dizendo sobre a Ucrânia, diz que é parte da Rússia porque lá tem uma imensa população formada por gente nascida na Rússia. Então faça um plebiscito democrático. Tá? Deixa os caras opinarem. Eles querem ser ucranianos ou querem ser russos. Esse é o caminho normal. Ele não seguiu esse caminho, portanto ele perdeu a razão. Agora, o Trump, ele impediria que, a meu ver, que o Putin começasse essa história. Começasse. E há momentos em que você tem de pagar para ver, tá? Para ver se o adversário está blefando ou não. Exemplo, na crise dos mísseis, né, os mísseis que a União Soviética instalou em Cuba,
Entre 16 de outubro de 1962 e 28 de outubro, 13 dias, você teve uma tensão mundial, com risco de guerra nuclear, porque o Kennedy exigiu que fossem retirados os mísseis. E falou duramente. E o Nikita Khrushchev, que era o primeiro-ministro russo, ele percebeu que tinha um adversário à altura e tratou de recuar e, claro, ganhando algumas concessões, obtendo algumas concessões aqui e ali. Os Estados Unidos abriram mão de uma base da Turquia, por exemplo, mas o Kennedy ficou marcado como um homem capaz de enfrentar um adversário desse. Agora, temos o presidente Biden, perdido lá. E na Europa a coisa não é melhor. O quadro não é melhor. Então, é claro que o Putin não vai ter medo do Macron, por exemplo, e das nações vizinhas dele que pertencem à OTAN. Então, o quadro é complicado, muito ruim, porque sobra fraqueza. Agora você, José Maria Trindade, queremos ouvi-lo também, Zé, sobre as declarações de hoje do vice-presidente Hamilton Mourão. Ele falou o que o presidente falou ali, de que o Brasil respeita a autonomia de cada país, né? Só que ele foi além quando ele disse que o Putin teria que ser barrado pela força, ou seja, armas. Os Estados Unidos já disseram que não vão lutar com armas, né? É uma luta econômica contra a Rússia, não vão lutar com armas. E o general Mourão está ali dizendo que é insuficiente essa luta econômica. Eu considero que é um momento novo. Nós estamos vivendo em outro mundo, interligado. Então, as sanções econômicas, os embargos hoje, elas são muito fortes, sim. Não são como as armas, tão imediatistas, mas são muito importantes. Eu presto atenção muito no que diz o Mourão. O Mourão eu fui alertado lá no início, quando ele começou a falar, né, como militar, e foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro como vice. Me alertaram. O Mourão, ele sabe... O Brasil não está neutro. Ele entende muito bem o que está falando, lê muito, então assim, eu presto muita atenção quando ele fala sobre política internacional. E ele está dizendo ali uma coisa muito pesada e séria, de que se não houver uma reprimenda forte contra a Rússia, a China pode tomar gosto com a coisa. E daqui a pouco qualquer país que tenha uma força superior ao outro pode invadir territorialmente, tomar o território e ocupar, né? E nós já passamos por períodos assim e estamos vivendo longe de períodos. Nós temos hoje potências, países ricos, que não têm um grupo de forças armadas tão fortes como deveriam. São vários países, né? Então, esta é a realidade. Pode ser um grande teste. Você vê que nos argumentos para a decretação da guerra e para a invasão da Ucrânia, o presidente Putin não tem exatamente nenhum motivo concreto, né? Tem as regiões separatistas, tem ali a influência que ele quer exercer, mas não tem nada que justifique o momento de força. Portanto, é sim o momento dos aliados se unirem e cortar pela raiz esta crise, que é uma demonstração de força. Se der certo, ele vai continuar a encorajar outros países. O Mourão está certo. Diga, Fiuza. Olha, é um vice-presidente comentarista, né? O general Hamilton Mourão, no momento em que o presidente da República decide, e não vamos julgar aqui se a postura se é a que ele tinha que ter ou não é, isso não está em questão, mas o presidente decide ser cuidadoso, criterioso e econômico na sua tomada de posição sobre o assunto. E o vice-presidente dá uma palestra. O vice-presidente dá uma palestra sobre o assunto, inclusive defendendo o ataque à Rússia, se eu bem entendi, porque se ele diz que a ofensiva russa deve ser contraposta com a força, ele está defendendo o ataque à Rússia. O vice-presidente brasileiro defendeu sozinho.
sem falar com o presidente, né? Pelo menos não vimos o presidente trazer essa posição. Eu acho estranho, eu acho que um vice-presidente, se ele fala mais do que o presidente, alguma coisa está errada aí, né? Porque evidentemente que vai suscitar as questões, né, no público, na sociedade, sobre, mas o que o presidente acha disso que o vice-presidente está falando? Por que o presidente não falou isso que o vice-presidente falou? Eu não sei se ele faz deliberadamente ou se ele faz por inexperiência política, por distração, né? Agora, não é a primeira vez. Nós vimos, por exemplo, quando a eleição norte-americana estava em discussão, estava sub júdice, estava em aferição por conta de todos os indícios de fraudes que havia, o presidente brasileiro estava esperando, né, que o processo se consolidasse, se consumasse para reconhecer, e o Mourão reconheceu antes. O Mourão resolveu ir a público, que nem ele está fazendo aí com essa imprensa. Boa parte dessa imprensa que está ali é o consórcio, né? Esse consórcio que ama o Bolsonaro, como nós sabemos, tem no Bolsonaro praticamente um fetiche. E o vice-presidente falando para essa imprensa que ele, pessoalmente, já tinha reconhecido o Joe Biden, que era, né, dentro dessa cartilhinha rasa desse consórcio, que antigamente se chamava imprensa, a palavra de ordem daquele momento era essa, né? Era Joe Biden, o fenomenal Joe Biden, o final feliz. E foi lá o Mourão e disse, não, eu o reconheço. E aí a gente fica perguntando, né, qual é a serventia de um vice-presidente dizer que pessoalmente reconhece a vitória eleitoral num outro país, né? Acho que se ele quisesse fazer expressões do nível pessoal, ele deveria renunciar ao seu cargo e ou se candidatar, ou dar palestra, enfim, mas como vice-presidente, ele reiteradamente ultrapassar o presidente no sentido de expressar posicionamentos sobre variados assuntos, é uma coisa que causa estranheza e faz com que a gente tenha uma certa noção, uma certa compreensão de que porque o presidente provavelmente caminhará para a reeleição buscando outro vice.